Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito da palavra de Deus, da manifestação de Deus, do juízo de Deus. Tudo isso em um único texto. Por isso leia comigo 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, o qual diz o seguinte: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Veja bem, queridos, esse aqui é um texto que narra o período conhecido como o dos juízes, período infelizmente cheio de trevas, um período difícil, no qual o povo era muito inconstante em relação a Deus. O povo estava ainda mais desobediente, e aqui narra o período no qual Samuel, que seria o último juiz, ele era um menino simplesmente, e diz que nesse período ele servia ao Senhor diante de Eli, que era o atual sacerdote e era o atual juiz que estava julgando a nação de Israel. E diz que nesses dias a palavra do Senhor ela era muito rara, muito escassa, assim também como a manifestação por meio de visões era muito escassa. E por que que isso estava acontecendo? Por que era dessa forma? Por conta da disciplina, por conta do juízo que estava vindo sobre o povo. Uma das maneiras de Deus disciplinar o povo, uma das maneiras de Deus trazer juízo sobre o povo, não era simplesmente permitindo que eles fossem presos, não era simplesmente permitindo doenças, não era simplesmente permitindo catástrofes. A gente percebe na luz das Escrituras que essa é uma das maneiras de Deus permitir o juízo, permitir a disciplina, mas também a coisa mais terrível era a falta da manifestação da presença de Deus, a falta da manifestação da palavra de Deus. Então aqui diz que nesse tempo a palavra de Deus ela era escassa. E por que ela era escassa? Justamente pela maneira como o povo estava vivendo. Pelo fato de o povo estar vivendo longe de Deus. O povo está vivendo aquém de Deus, assim também como a liderança. Então a palavra de Deus ela era escassa. Eu gostaria de pensar com você de maneira bem breve a respeito disso, olhando para a nossa realidade hoje, olhando para a sua vida hoje. Como é que está a manifestação da palavra de Deus na sua vida, na sua família? A manifestação de Deus na sua família, na sua vida. Como é que está? Deus ele tem se manifestado, queridos. Deus ele tem manifestado. Você tem ouvido a Deus? Quando eu digo ouvir a Deus, não estou dizendo simplesmente de ouvir a pregação, de ler as Escrituras de maneira natural. Eu estou falando de ouvir a Deus no sentido de a manifestação dele. Porque nós sabemos que Deus ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Ainda que eu não perceba, ele está em todos os lugares. Mas quando eu me refiro a sentir a presença de Deus, eu estou me referindo a sentir a presença manifesta de Deus. A ouvir a palavra de Deus, eu estou me referindo a ouvir a palavra manifesta de Deus. É isso que eu estou me referindo, é isso que o texto também está mencionando aqui, queridos. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido as palavras de Deus? A manifestação da presença de Deus, o poder de Deus. Aqui era por meio de visões. O nosso contexto, queridos, é por meio da própria presença de Deus, o poder de Deus por meio do Espírito Santo. Você tem ouvido a voz de Deus, a palavra de Deus? Você tem sentido a presença de Deus? Porque, querido, se você não tem sentido a presença de Deus, ouvido a voz de Deus, você precisa parar para refletir como você está se relacionando com Deus. Parar para refletir se isso não é uma consequência das suas ações em relação a Deus. Porque aqui, nesse contexto, era uma consequência das ações do povo em relação a Deus. Era uma consequência das ações dos líderes em relação a Deus. Porque, queridos, Deus ele está sempre falando. Ele fala por meio da natureza, manifestação geral, natural. Ele fala por meio de cânticos e louvores. Mas, nesse período aqui, a palavra de Deus ela era muito rara, muito escassa. Deus ele se manifestou. Você vai ler todo o capítulo 3, você vai perceber que Deus ele decidiu se manifestar por meio da vida de Samuel. E Samuel buscou o Senhor. E Samuel estava próximo da arca. E ele não se manifestou para Eli. Eli, que era atual sacerdote, atual sumo sacerdote. Ele não se manifestou para Eli, mas se manifestou para Samuel. E a gente percebe muito bem que há essa diferença. Então, reveja. Porque, queridos, a maior necessidade que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, é de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus.
sentir a presença de Deus. Essa é uma necessidade que nós temos. E nós precisamos, queridos, parar para ouvir. Como diz lá em Apocalipse, precisamos ter ouvidos para ouvir, porque ele está falando. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir, queridos. Então pare e pense a respeito disso. Como é que está a sua relação com Deus? Como é que estão as suas atitudes com Deus? E reflita nisso. Se você tem ouvido realmente a voz de Deus, você tem sentido a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa reflexão. Oro em nome de Jesus para que o Senhor nos instrua. Oro em nome de Jesus para que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Caso a gente não esteja ouvindo, Senhor, nos ajude, Deus, em relação às nossas atitudes de obediência a Ti, como líderes dentro de casa, como servos Teus, fazendo parte de uma comunidade de fé, Deus, uma igreja. Nós oramos também, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a olhar para a nossa própria vida. Ó Deus, não permita que venhamos viver como o povo estava vivendo no período dos juízes, como se não houvesse líder, como se não houvesse Deus. Ó Deus, que possamos viver de maneira que agrade o Senhor, reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas, a Tua autoridade sobre as nossas vidas, ó Deus. Muitas das vezes falar, saber disso é fácil, mas praticar é totalmente diferente, Deus, é difícil. Então ajude cada um de nós, todos aqueles que estão ouvindo esse devocional, a serem coerentes na sua vida, na sua prática, na palavra de Deus como cristãos, para que possam ouvir a Tua voz, Senhor, para que possam ter uma manifestação da Tua presença em suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.